Estas férias leve o observador no bolso. Na praia, no campo ou entre viagens, acompanhe toda a atualidade sem limites. Assine com 40€ de desconto e habilite-se a ganhar uma estadia de 2 noites num dos hotéis boutique da Small Portuguese Hotels. Este verão, desligue da rotina, não da informação. Assine em observador.pt. Que começa agora. E, Miguel, o preço do barril de Brent continua a subir nos mercados internacionais. A evolução acompanha essa escalada do conflito no Médio Oriente. O barril que serve de referência para Portugal está a esta hora a ser negociado a mais de $79, uma subida de 6,6% face à última sessão. O valor reflete o fim do acordo de cessar-fogo entre os Estados Unidos e o Irão, anunciado por Donald Trump esta manhã. Uma decisão relacionada com o ataque a 3 navios mercantes no Estreito de Hormuz, ataques que são atribuídos ao regime iraniano. Na resposta, os Estados Unidos atacaram na última noite vários alvos em território iraniano e o mesmo deve acontecer esta noite, anuncia Donald Trump. Atingimos-los com muita força. Provavelmente vamos fazer o mesmo hoje à noite. Eu já os avisei de que isso vai acontecer. Nós atacámos a ilha de Cargue ontem e eu disse para não atingirem o petróleo, porque podemos mesmo tomar a ilha e eles não podem fazer nada quanto a isso. Os meus soldados cumpriram e não atingiram nenhum dos canos. Nós podemos colocar um bloqueio outra vez e desta vez será apenas para o Irão. Os outros países poderão passar à vontade. A ameaça do presidente dos Estados Unidos. O secretário-geral da NATO deixa a porta entreaberta à possibilidade de uma intervenção da Aliança no Médio Oriente caso falhem as negociações entre Estados Unidos e Irão. Foi isso que disse há pouco Marco Rutte. É absolutamente claro que a política da NATO, partilhada por todos os 32 Estados-membros, é que o Irão nunca venha a adquirir capacidade nuclear. É evidente que o Irão se encontra fora do território da Aliança. No entanto, isso não significa que a NATO nunca possa intervir. Se tal se revelar útil, a NATO está sempre disponível para desempenhar um papel. Mas para já importa primeiro acompanhar a evolução da situação nos próximos dias e semanas. O secretário-geral da NATO, no final da cimeira da Aliança Atlântica na Turquia, Marco Rutte, disse também nesta conferência de imprensa que os aliados cumpriram as obrigações com os Estados Unidos no âmbito da intervenção militar norte-americana no Médio Oriente. Quando se analisa a situação entre o final de fevereiro e meados de abril até o início do cessar-fogo, com um total de até 5.000 missões a partir das bases europeias, penso que isto é a prova de que os aliados europeus cumpriram com o prometido. Um diagnóstico que contraria as queixas feitas de forma insistente por Donald Trump, ainda ontem, de que os aliados europeus não cooperaram com os Estados Unidos no âmbito desta intervenção militar no Médio Oriente. Voltamos a falar do presidente dos Estados Unidos, que esteve reunido esta tarde com Volodymyr Zelensky à margem da cimeira da NATO. E no final do encontro, numa conferência de imprensa conjunta, Trump anunciou que a Casa Branca deve autorizar a produção de mísseis Patriot em território ucraniano. Uma das coisas de que acho que vamos falar hoje foi-me contada por um passarinho, sobre o facto de lhes darmos o direito de criar mísseis Patriots. Vamos mostrar-lhes como é que isso se faz. Na verdade é muito complexo, mas eles vão perceber rapidamente essa complexidade. Portanto, uma das coisas de que vamos falar é que vocês vão ter uma licença para fabricar Patriots. Isso é muito fixe, certo? Desta forma não podem queixar-se de que não vos estamos a dar o suficiente. Fabriquem-nos vocês mesmos. Foi o que disse Donald Trump no final desta conferência de imprensa conjunta que seguiu ao encontro com Volodymyr Zelensky. Não foi estabelecido nenhum calendário. Estes mísseis usados pelos sistemas de defesa antiaérea têm sido pedidos com insistência por Volodymyr Zelensky. O primeiro-ministro antecipa que Portugal deve fechar este ano com um investimento de 3,1% do PIB em defesa. Número avançado no final desta cimeira da NATO, que, como já aqui referi, decorreu em Ankara, na Turquia. Luís Montenegro sublinha que Portugal cumpre pela primeira vez os compromissos de investimento assumidos com os parceiros da Aliança Atlântica. Facto que, segundo o chefe de governo, foi elogiado. Fomos alvo de um comentário positivo, muito positivo, diria mesmo elogioso, por parte do secretário-geral da NATO, relativamente à fiabilidade do compromisso que assumimos e da sua concretização. Como sabem, nós, em 2025, superamos a meta dos 2% de investimento na defesa,
o que significa um acréscimo de 38% face ao ano anterior. E para este ano de 2026, o Primeiro-Ministro espera que seja possível atingir um investimento de 3,1% do Produto Interno Bruto. Temos desenhado já para este ano de 2026 o reforço precisamente desse investimento, quer na componente exclusivamente dedicada à defesa, quer na componente de utilização dual, que vai fazer com que, de acordo com aquilo que é a nossa estimativa e expectativa, no final deste ano, o agregado destas duas componentes signifique cerca de 3,1% do nosso produto interno bruto, já em 2026. É essa a expectativa do Governo, tornada pública por Luís Montenegro no final da reunião da NATO. Voltou a subir o número de vítimas portuguesas dos terremotos na Venezuela. 102 mortos entre portugueses e luso-descendentes. São mais 2 vítimas mortais face ao último balanço. Os dados são do Ministério dos Negócios Estrangeiros. Quanto aos números globais, voltaram a subir, apontam para cerca de 3.600 mortos e perto de 17.000 feridos. A nova Urgência Regional de Ginecologia e Obstetrícia da Península de Setúbal está a registrar constrangimentos. Há utentes que estão a ser desviados para outras unidades de saúde. Entre domingo à tarde e segunda-feira de manhã, o polo principal, que se situa no Hospital Garcia de Horta, em Almada, recebeu apenas grávidas encaminhadas pelo Centro de Orientação de Doentes Urgentes do INEM, o MOCODU. Uma situação que se repetiu na madrugada de terça-feira. Depois da concentração de recursos operada em abril pelo Governo, a Urgência Regional de Ginecologia e Obstetrícia da Península de Setúbal deveria estar a funcionar em pleno, mas a verdade é que tem vindo a registrar constrangimentos ao longo dos últimos dias. Em causa, a falta de médicos para completar as escalas durante o período de férias. É isso que confirma o hospital ao jornalista do Observador, Tiago Queiro, que esteve há pouco aqui na antena do Observador. Há dificuldades na elaboração das escalas, falta de médicos. E, portanto, nestas situações a urgência não pode funcionar em pleno. Nestas situações só há um médico especialista escalado, que depois tem o apoio de médicos internos, e, portanto, a urgência tem que estar referenciada apenas para os casos mais graves. Mas lá está, esta era uma situação que o Governo queria evitar e por isso é que fez esta reforma, esta concentração de urgências, mas parece que não está a conseguir. O atendimento à Urgência Regional de Ginecologia e Obstetrícia da Península de Setúbal foi, entretanto, normalizado ontem de manhã, mas os constrangimentos podem repetir-se. A questão é que as escalas, estando elaboradas no limite, ou seja, qualquer falha poderá fazer com que esta situação se repita. Poderemos ter daqui a poucos dias, e sobretudo no mês de agosto, que sabemos que é um mês em que se concentram muitas férias dos profissionais, podemos ter uma repetição desta situação. O jornalista Tiago Queiro é autor do artigo que pode ler no site do Observador sobre a recusa de grávidas na Urgência Regional de Ginecologia e Obstetrícia da Península de Setúbal. Vamos à bola, porque Ruben Amorim foi oficialmente apresentado. É o novo treinador do AC Milan. Fora de cena, desde janeiro, o treinador português volta a comandar uma equipa. O Milan vai disputar a Liga Europa, não conquista o campeonato desde 2022. A conferência de imprensa foi marcada pelas questões de mercado e pela gestão do plantel. O treinador de 41 anos elogiou Gonçalo Ramos, contratado ao Paris Saint-Germain por 64 milhões de euros, tornando-se assim no reforço mais caro da história do Milan. Ruben Amorim elogiou o avançado português e explica aos jornalistas italianos as várias formas como Gonçalo pode jogar. Nós acreditamos muito no Gonçalo Ramos. Acho que ele provou no último jogo contra a Croácia, contra um bloco baixo, marcou com 3 defesas em cima dele, e se vires os jogos em Itália, às vezes também é assim. As equipas defendem muito bem e ele consegue marcar contra blocos baixos e também em transição. Se o virem jogar 5 minutos é a mesma coisa que jogar o jogo todo. Para mim, isso é muito importante. Quando vejo o Gonçalo Ramos a jogar, tudo o que interessa é a equipa. It's really important when I see Gonçalo Ramos playing is all about the team. Ruben Amorim sobre a contratação do avançado internacional português, a contratação mais cara da história do Milan. Ruben Amorim foi apresentado esta quarta-feira oficialmente como novo treinador do AC Milan.
E que outras notícias estão em destaque a esta hora, Miguel? A Ministra admite constrangimentos nas urgências durante o verão. Para assegurar a resposta desejada, o SNS precisaria do dobro dos profissionais. É isso que diz Ana Paula Martins. Refere que esta altura do ano é particularmente exigente para o SNS, uma vez que, à falta de recursos humanos, se juntam as férias dos profissionais. Por isso, a Ministra diz que não pode garantir que o verão vai ser tranquilo. O Presidente da República espera uma resolução rápida dos problemas em torno da avaliação dos exames nacionais. O Presidente diz que está a acompanhar a situação e que vai falar sobre o tema com o Primeiro-Ministro ainda esta semana. Espera António José Seguro que a confiança no sistema de avaliação não saia beliscada deste processo.